Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 11, versículos do 25 ao 27. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui diante de um Magnífica de Jesus, um louvor que Jesus faz ao Pai pelos humildes e simples. É tão interessante que esse louvor sai dos lábios de Jesus ao Pai após uma situação frustrante. Depois que Jesus faz a sua pregação, a sua missão ali na Galileia, e é uma missão aparentemente frustrante. Nós escutávamos ontem a censura que Jesus faz às cidades impenitentes daquela região. Um povo que não quis escutar a voz do profeta, do Senhor. Mas ao invés de Jesus ficar espraguejando eles, Jesus vai louvar ao Pai por aqueles que escutaram a palavra. Jesus é um profeta diferente, meus queridos. Quando a gente olha a palavra de Deus, principalmente quando a gente se volta ao Antigo Testamento e vê, não é difícil achar alguns profetas que reclamam, que duvidam de Deus e até reclamam dele, quando a sua missão aparentemente não tem êxito. Jeremias, por exemplo, no capítulo 15, a partir do versículo 15, ele faz uma reclamação grande a Deus. Senhor, você vai me deixar aqui perecer? Eu estou perecendo por causa da tua paciência. Homem, dê um jeito nesse povo que não quer escutar a tua voz. Mete a chibata neles. E quando a gente olha para Jonas, por exemplo, lá no finalzinho, no capítulo 4 de Jonas, depois que Jonas passa ali por Nínive e vai pregando a palavra e tudo mais, aí ele começa a se zangar com Deus porque duvida. E ele está com raiva, porque ele diz: se vocês não se converterem, essa cidade será destruída. Aí ele vai lá para fora da cidade, faz uma cabaninha lá e fica esperando que a cidade seja destruída. E não é, porque o povo escuta a voz de Jonas. Mas Jonas estava com medo de cair no descrédito, porque tinha tinha feito uma profecia de destruição. E como o povo de Nínive se converteu, Deus desistiu de destruir a cidade. E se irritou Jonas. Agora eu vou ficar como se fosse um bobo, vai dizer assim, pregou à toa, não houve nem a morte de ninguém. Aí Deus olha para ele e faz crescer de manhãzinho, um dia um pé de mamona para dar uma sombrinha para ele, e no outro dia essa mamona corta. Jesus, inclusive, ele diz assim, ele faz essa sombrinha lá para ver se ameniza o mau humor do profeta. E aí quando a mamona morre, no outro dia, acaba a sombra, ele fica mais irado ainda. Agora pode me matar. Tá? Pensa naquele profeta, um profeta doido, né? É Jonas. Mas é interessante como Deus se utiliza dele. E aí, Deus disse: rapaz, você nem plantou aquela planta e ficou maravilhado, e quando a planta morreu você ficou zangado, você não fez foi nada por ela, quem fez tudo fui eu. Se você tem piedade e misericórdia de uma planta, como é que eu não devo ter piedade e misericórdia de uma cidade que tem mais de 20 mil pessoas
animais e tudo, né? Então, Jesus, ele é um profeta bem diferente. Ao invés da gente ver ele focado nas pessoas que rejeitaram sua palavra, ele foca nas pessoas que aceitaram a palavra. Ele vai dizer na sua oração de louvor ao Pai: Pai, você é demais. Aqueles sábios entendidos, Jesus está falando dos fariseus, Jesus está falando dos doutores da lei, dos grandes religiosos. Você escondeu para eles, não foi, Pai? Que legal. Mas os pequeninos, os mais simples, os camponeses, aqueles que não sabem nem ler nem escrever, você revelou os grandes segredos. Pai, tu é demais. Oh, Pai, como tu és maravilhoso. Gente, se nós fôssemos assim, olha o exemplo de Jesus. A gente perde tempo demais, energia demais, com quem não merece. Com quem fica afrontando o tempo todo a palavra de Deus, as coisas de Deus, com quem não quer saber de Deus, e a gente esquece quem está sempre ao lado. Eu lembro não é uma história igual essa daqui, mas assim, ilustra um pouco disso. O Roberto Tanus conta que uma vez, indo evangelizar numa periferia, chegou num domingo, uma senhora estava muito ocupada dentro de casa, casinha pobre, humilde, muito ocupada ali em fazer as tarefas de casa. E ele perguntou se ela gostaria de escutar a palavra. Ele disse: meu filho, eu só tenho hoje para me fazer, porque eu trabalho a semana toda de segunda a sábado e tal, e eu só tenho esse pedacinho de domingo para me fazer isso. Se você não se incomodar, eu vou ficar fazendo as coisas e você fala. E ele disse: tudo bem. Ele entrou na casa, pegou a Bíblia, começou a pregar, e a mulher ia para a cozinha, depois ia para o quintal e lavava uma roupa e tal, e indo para lá e para cá. Ele percebeu que tem uma criancinha de mais ou menos uns 7, 8 anos que ficou acompanhando ele. E essa criança ficou tão atenta que ele deixou de seguir a mulher, parou para pregar para a criança. E ele disse que fez uma bela de uma pregação. Tão grande, a criança se emocionou. E disse: tio, peraí. Foi lá onde estava a caminha dela, embaixo, pegou uma caixa, e dentro dessa caixa tinha um bombom sonho de valsa. Esses sonhos de valsa, né? E deu para ele. Ele pegou o bombom e saiu. Lá na frente ele sentou num lugar, e quando foi abrir o bombom, percebeu que o bombom era velho. Já estava meio babento, né? Ali. E ele começou a chorar porque lembrou de uma coisa. Quantos bombons desse uma criança dessa tinha acesso? E ele estava ali guardado para uma ocasião especialíssima. Porque uma criança não guarda um chocolate por muito tempo se ela tem muitos. Então, como um grande presente, ela recebeu a palavra de Deus e deu para ele aquilo que era de melhor. Por quê? Porque ele não parou na dificuldade e enxergou quem era o pequenino que estava disposto a escutar a palavra. Entenda, não tem... É só uma linha que eu estou traçando entre esse louvor a Cristo pelos pequeninos, porque a mãe não rejeitou a palavra, ela só não tinha tempo. Mas ele não perdeu tempo pregando para ela, dizendo assim: mas pare para escutar, mais isso. Não. Então, muito interessante que a gente olhe para esse Cristo, que ao invés de ficar duvidando do Pai, porque é que o Pai enviou ele para aquela região e aquele povo não quis escutar, entre aspas, porque os pequeninos escutaram. Os mais pobres, os que não iam ao templo, uma parte, ou os que eram rejeitados, todos escutaram. Então, meus queridos, vamos parar de ficar olhando para aquela parte que não deu certo como se fosse a parte mais importante. Vamos parar de olhar para aquelas pessoas que zombam de Deus
como se fosse a coisa mais importante. Numa briga familiar, geralmente o que é menos importante é o que mais se fala. É porque fulano não olhou para mim. É porque fulano não trouxe isso. Esquece toda a história do fulano, que fez outras coisas, mas a gente se prende àquilo que não dá certo. Oh, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de olharmos para o Mestre e ver como ele se relaciona com o Pai, com as coisas, como Jesus é maravilhoso em enxergar o valor das coisas que são realmente essenciais. Louvemos ao Senhor por aquilo que deu certo. Louvemos ao Senhor porque o Senhor nos deu a graça de conhecer Sua palavra. Pare de olhar para o que não deu certo. Pare de fazer louvores ao diabo quando você supervaloriza os seus fracassos em detrimento das suas vitórias. Quantas vitórias Deus tem dado na sua vida. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem dado. Por qual delas você tem louvado? Ou você tem perdido tempo, dedicado tempo àquilo que não deu certo? Aparentemente não deu certo, né? Porque Jesus faz um louvor aqui. Jesus olha para o Pai e diz: Pai querido, Pai amado, Paizinho do céu, você escondeu essas coisas maravilhosas aos sábios entendidos. Os bonitão estão achando que sabem de tudo, mas estão perdendo o melhor da festa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque você revelou aos pequeninos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.